Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo nos Dados. Eu sou o Jonas e estou aqui com toda a energia para desvendar mais um tema cabeça com vocês. Tudo bem, Monique? Tudo ótimo, Jonas. É um prazer estar aqui de novo para a gente destrinchar esses relatórios juntos. Maravilha! Bom, só para a gente se situar no tempo, hoje é sábado, 14 de março de 2026. E o relatório fresquinho que a gente vai usar para guiar nossa conversa é exatamente deste mês, março de 2026. Dados super recentes. Exatamente. Então, em alto e bom som, bem-vindos ao podcast Macroeconomia. E o título do episódio de hoje é, olha só, o que é o PIB afinal? Um título simples para um problema gigantesco, né, Jonas? Nem me fale. E, pessoal, imaginem só a seguinte situação. E se a gente descobrisse que um desastre ambiental enorme, tipo, sei lá, um vazamento de óleo no oceano, ou então um aumento de doenças crônicas na população, pudessem fazer a economia de um país parecer mais rica no papel? Nossa, parece até mentira, mas é a mais pura verdade estatística. Pois é, hoje a gente vai desmontar esse indicador que é o mais famoso do mundo, o PIB. Vamos entender o que ele realmente mostra e, o que é muito mais assustador, o enorme abismo do que ele esconde. É isso aí. E antes da gente mergulhar de cabeça, eu queria agradecer demais a quem está acompanhando a gente. A nossa audiência não para de crescer e é muito bom ter a companhia de cada um que escuta as nossas análises. Muito obrigada. Faço das suas as minhas palavras, Monique. E, lembrando sempre, o canal Macroeconomia traz para vocês uma compilação caprichada de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então, já sabe, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com quem adora desvendar o mundo com a gente. É isso, engajamento é tudo para a gente continuar trazendo esse nível de pesquisa. Com certeza. Bom, Monique, para a gente garantir que todo mundo parta do mesmo ponto, vamos estabelecer o básico. Eu gosto muito de uma analogia. O PIB, ele é tipo o velocímetro de um carro. Perfeito, Jonas. É bem por aí mesmo. Ele mede o valor monetário de absolutamente todos os bens e serviços finais que são produzidos num determinado período. Ou seja, ele mostra a que velocidade a economia está girando. Roda de borracha e depois o carro inteiro, a gente conta a roda duas vezes. O PIB limpa isso. Mas olhando pela ótica da despesa, que é como os economistas costumam abrir esse motor, a gente tem uma fórmula bem famosa que é o C mais I mais G, mais a diferença entre exportações e importações. Que é o tal do X menos M, né? Exportações menos importações. Isso, E dentro dessa sopa de letrinhas, o C, que é o consumo das famílias, é de longe o grande motor. É o que mais pesa na conta. E aí que tá, Monique. Olhando para o nosso relatório, tem um insight estratégico aqui sobre o cenário brasileiro que é, no mínimo, preocupante. Os dados mostram que o consumo representa de 63% a 65% do PIB do Brasil. É uma dependência brutal. Né? Para quem está ouvindo, pode parecer legal. As pessoas estão comprando, o comércio está cheio. Mas qual é o risco prático dessa dependência tão extrema do consumo, Monique? O risco, Jonas, é que depender tanto do consumo mascara uma fragilidade imensa, que é o endividamento das famílias. A gente está falando de pessoas passando cartão de crédito, pegando empréstimo para manter essa roda girando. E crédito no Brasil não é exatamente barato, né? Nem um pouco. Enquanto o consumo está lá no teto, o I da nossa fórmula, que é o investimento, ele patina historicamente entre 17% e 19%. E esse investimento é o que na prática? É construção de fábricas, infraestrutura, rodovias, certo? A base produtiva. Exatamente. É o que garante que a gente vai conseguir produzir mais no futuro. 17% a 19% é um nível perigosamente baixo para garantir um crescimento sustentável a longo prazo. Gera um risco claríssimo de estagnação. Tipo, o carro está acelerando pelo consumo, mas a gente não está investindo em trocar os pneus ou melhorar o motor. É bem isso. Uma hora o motor funde. Isso me leva perfeitamente para o nosso próximo ponto. Porque se o PIB é o velocímetro do carro e mostra a nossa velocidade, a grande verdade é que ele não avisa se a gente está indo direto em direção a um penhasco. Certo, Monique? Com certeza, Jonas. Ele é completamente cego para várias coisas essenciais. O que fica de fora dessa conta? Tem um exemplo num relatório que eu achei genial
E super provocativo. O paradoxo do cuidado. Ah, esse é clássico e muito triste, na verdade. É bizarro. Pensa só. Se uma família contrata uma babá e paga um salário para ela, o PIB do país sobe. Movimentou dinheiro. Mas, se a mãe dessa mesma criança decide sair do trabalho para cuidar do filho, em casa, de graça, o PIB ignora completamente. A economia finge que esse trabalho não existe. Não existe no papel, né? Porque na vida real é a base da sociedade. E o peso estatístico disso é surreal, Jonas. A OCDE estima que esse trabalho não remunerado, que recai majoritariamente sobre as mulheres, equivaleria a algo entre 30% e 50% do PIB oficial. 30% a 50%. Caramba! É quase metade de toda a riqueza real gerada sendo tratada como zero. Como se não valesse um centavo. E tem mais, viu? A gente tem que colocar nessa conta de invisibilidade a economia informal. O relatório aponta que no Brasil a informalidade representa entre 15% e 20% da riqueza real. O famoso trabalho sem carteira assinada, o vendedor na rua, os bicos. Tudo isso sustenta famílias, mas vive completamente à sombra das estatísticas. Não entra no velocímetro de jeito nenhum. Agora, Monique, o que realmente escancara o problema do PIB para mim, a crítica mais chocante desse relatório inteiro é como ele lida com o meio ambiente. A degradação ambiental é o calcanhar de Aquiles do PIB. O relatório cita o Joseph Stiglitz, que é prêmio Nobel, e a provocação é: como é que é possível que o desmatamento da Amazônia ou um vazamento monstruoso de óleo no mar consigam aumentar o PIB? Explica essa mecânica maluca pra gente. É que o PIB ele é um contador de atividade. Ele não é um contador de patrimônio. Quando tem um vazamento de óleo, as empresas e o governo precisam gastar milhões. Eles contratam equipes para limpar a praia, compram produtos químicos, acionam advogados. Tudo isso é dinheiro circulando. E o PIB adora dinheiro circulando. Então o desastre gera um boom no setor de serviços? Exato, só que o indicador é totalmente falho, porque ele não subtrai a destruição do capital natural. Aquela floresta que demorou milênios para acumular biodiversidade, ou o oceano que foi poluído, não tem um valor negativo na conta. A floresta em pé vale zero para o PIB. Zero. Mas se você derrubar e vender a madeira, ou plantar soja no lugar, a circulação desse dinheiro faz o PIB disparar. A gente está registrando a destruição do nosso patrimônio como se fosse lucro. É como se eu incendiasse a minha própria casa, gastasse uma fortuna no hospital para tratar as queimaduras e dissesse que a minha economia pessoal cresceu porque eu movimentei muito dinheiro na farmácia. A analogia é trágica, Jonas, mas é perfeitamente isso. E isso levanta um questionamento essencial, que é o coração desse nosso mergulho. Monique, se amanhã sai a notícia de que um país dobrou o seu PIB, a população desse país automaticamente passa a viver melhor? De forma alguma. Esse é o maior mito da macroeconomia. E a gente desconstrói essa ilusão olhando para dois outros indicadores. O índice de Gini e o IDH, que é o índice de desenvolvimento humano. Porque o PIB é só o tamanho do bolo, né? Não diz quem vai comer. Exatamente. Não adianta nada o bolo dobrar de tamanho se ele ficar inteiro na mão de uma pessoa só. O relatório detalha muito bem isso. O Brasil, por exemplo, já esteve no clube seleto das 10 maiores economias do mundo pelo PIB. A gente era um gigante, mas a gente sempre patinou vergonhosamente no índice de Gini, que mede a desigualdade. Éramos um país riquíssimo, cheio de pessoas muito pobres. Isso. E não é só país emergente que sofre disso, não. O relatório cita o exemplo dos Estados Unidos. Nas últimas décadas, o PIB americano cresceu absurdamente. Mas para onde foi esse dinheiro? A esmagadora maioria dos ganhos foi parar na conta do 1% mais rico da população. O documento mostra que a classe trabalhadora americana ficou praticamente estagnada em termos de renda real. Ficaram vendo navios enquanto o PIB decolava. E aí os exemplos sociais do texto são fascinantes. A gente tem um debate claro aqui. Por um lado, você pega países como Costa Rica e Cuba. Sim, que tem PIBs per capita ali na média, nada astronômico. Exato. Mas eles atingem níveis super altos de IDH. Eles têm uma expectativa de vida excelente porque decidiram focar a riqueza que têm
em saúde e educação pública. E aí você contrasta isso com potências do petróleo, tipo o Catar. Nossa, o PIB per capita do Catar é uma loucura de alto. É astronômico. Se você dividir o PIB deles pela população, parece que todo mundo é milionário. Mas a realidade é de uma desigualdade estrutural brutal. Trabalhadores em condições super precárias, falta de direitos. Ou seja, o dinheiro está lá, mas não virou progresso social. Muito dinheiro, pouca distribuição. E, Monique, tem um conceito que eu achei a cereja do bolo dessa parte, que é o paradoxo de Easterlin. O paradoxo de Easterlin é um divisor de águas no pensamento econômico. É um conceito comportamental. E o que ele diz, basicamente? Ele mostra que, para uma população muito pobre, qualquer aumento de PIB ou de renda melhora muito a qualidade de vida. Tirar as pessoas da miséria gera muita felicidade. Mas, a partir de um certo nível de renda, quando o básico já está garantido, o aumento contínuo do PIB tem um impacto cada vez menor na satisfação e na felicidade que as pessoas declaram. Ou seja, Monique, o PIB mede a movimentação do dinheiro, não a direção para uma sociedade melhor. Perfeito. Vira uma corrida dos ratos. Você compra um carro melhor, o vizinho também compra. O PIB cresce, mas ninguém está de fato mais feliz. Sabendo de tudo isso, de todas essas falhas, como é que esses números são usados para nos enganar, hein? Porque na política, nas manchetes, o PIB é usado como troféu o tempo todo. As táticas de ilusão são um prato cheio. E a armadilha mais clássica é a confusão proposital entre PIB nominal e PIB real. Essa engana muita gente. Explica a diferença para nós. O PIB nominal é o número cru, inflado pelos preços daquele momento. O PIB real é o crescimento verdadeiro, porque ele desconta a inflação. Deixa eu usar um exemplo prático aqui, para ver se eu peguei bem. Digamos que o governo vá para a televisão comemorar que o PIB nominal cresceu 10%. Lindo, né? Mas aí a gente vai ver e a inflação daquele ano foi de 8%. Aí a maquiagem derrete. Porque se a inflação foi 8%, o crescimento real da economia foi de míseros 1,85%, quase nada. Poder de compra. Outra tática de ilusão é focar no PIB total e esconder o PIB per capita, né? E aí entra uma dúvida que muita gente tem. Por que a gente não pode simplesmente pegar o PIB de todos os países, converter para dólar no câmbio do dia e comparar quem é mais rico? Porque o câmbio é volátil e não reflete o custo de vida local. O relatório lembra das distorções cambiais de 2015 no Brasil. O dólar disparou. Se você convertesse o PIB brasileiro para dólar naquele ano, ia parecer que o país encolheu pela metade do dia para a noite. O que é irreal. O brasileiro não ficou com metade da comida na geladeira no dia seguinte só porque a tela do dólar piscou. Claro que não. O aluguel aqui não é pago em dólar. E é por isso que a gente precisa usar o PPC, que é a paridade do poder de compra. Que ajusta essa conta para mostrar o que o dinheiro realmente consegue comprar em cada país. Exatamente. Isso ajuda a comparar os padrões de vida reais. E aí, quando a gente olha para total versus per capita, você tem a Índia. A Índia tem um PIB total gigante. É uma das maiores economias do planeta? Sim, mas tem mais de 1 bilhão de pessoas. Quando você olha o PIB per capita, eles têm níveis de pobreza super alarmantes. Já a Suíça tem um PIB total bem menor. Mas o per capita bate nos 90 mil dólares. É outro universo. E para fechar essa parte das armadilhas, o relatório traz o conceito do Jagdish Bhagwati, que é o crescimento empobrecedor. Esse nome já soa contraditório por si só, crescimento que empobrece. Parece impossível, mas acontece muito com quem exporta commodities. Imagina que um país comece a exportar minério ou soja loucamente para tentar crescer. Eles produzem muito mais volume, o que faz o PIB em volume crescer. Certo. Os caminhões estão rodando, as máquinas estão trabalhando. Isso. Só que, ao inundar o mercado mundial com esse produto, o preço internacional dele despenca. Então, o país exporta o dobro de sacas, mas recebe menos dólares no final do dia. Na prática, o país desgastou seu solo, esgotou seus recursos naturais e empobreceu. Caramba, rodaram a maquininha no máximo e ficaram mais pobres. Bom, Monique, a gente bateu bastante no indicador até aqui. O PIB é cheio de furos, é mal usado e tem pontos cegos perigosos. Como bom solucionador de problemas, eu provoco. A gente simplesmente rasga e joga o PIB fora. Qual é a alternativa? A tentação de jogar fora é grande, Jonas, mas o consenso dos especialistas diz que não é por aí. A comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi, que juntou economistas brilhantes para estudar isso,
concluiu que não dá para substituir o PIB no curto prazo. Ele ainda é bom para medir aquela atividade de mercado de curtíssimo prazo, né? Ele faz bem o que foi desenhado para fazer. O erro é querer que ele meça bem-estar. A solução é mudar a nossa visão. A gente precisa de um painel de bordo, não apenas um mostrador solitário no painel do carro. Devemos complementar o PIB. Ter outros reloginhos do lado do velocímetro. Perfeito. O relatório cita o IPS, por exemplo, o Índice de Progresso Social. A sacada genial do IPS é que ele exclui propositalmente as variáveis econômicas. Espera, ele mede o progresso ignorando o dinheiro. Ele foca no que a sociedade de fato entrega para as pessoas: água limpa, segurança, moradia, liberdades individuais. Assim a gente consegue cruzar o IPS com o PIB e ver se o dinheiro está realmente virando qualidade de vida ou se está só concentrado no topo. E o documento também cita a Nova Zelândia, né? Uma iniciativa pioneira de 2020. O Orçamento do Bem-Estar, o Well-Being Budget, é sensacional. O governo neozelandês passou a exigir que, para um ministério receber dinheiro, ele tinha que provar que o projeto ia melhorar coisas como a saúde mental da população ou reduzir a pobreza infantil. Não adiantava só prometer que o PIB ia subir. Não mesmo. O objetivo da economia virou o bem-estar real das pessoas. O que amarra perfeitamente com uma reflexão histórica maravilhosa que está na nossa análise de hoje. Uma frase super poderosa do Robert Kennedy, dita lá em 1968. Essa frase é de arrepiar. Ele apontou há décadas que o PIB soma coisas como a poluição e a venda de cigarros, mas ignora a saúde das nossas crianças e a qualidade da nossa educação. A conclusão dele é que o PIB mede tudo exceto aquilo que torna a vida digna de ser vivida. Profético e mais atual do que nunca, Jonas. Com certeza. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. E eu quero concluir usando a metáfora final do nosso documento que eu achei fantástica. Usar apenas o PIB para guiar um país é como pilotar um avião olhando somente para o altímetro. Você pode até estar subindo, mas não sabe se está indo de encontro a uma montanha. Exatamente. A montanha da degradação ambiental e da desigualdade. E eu quero deixar um pensamento provocativo para a nossa audiência levar para o travesseiro hoje. Pensa na sua própria vida. Se a sua vida pessoal fosse medida como o PIB de um país, será que o seu estresse no trabalho, as horas perdidas no trânsito e aquele seu consumo compulsivo para compensar o cansaço seriam celebrados como crescimento e sucesso no seu balanço no fim do ano? Fica a reflexão. Uma reflexão pesada e muito necessária. Bom, pessoal, antes de terminarmos, como sempre, eu preciso fazer a leitura do nosso aviso importante. Gostaríamos de reforçar que este material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões e desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Recado dadíssimo, Monique. Eu quero agradecer calorosamente a presença e a escuta atenta de toda a nossa audiência. Foi um papo incrível e a gente convida todos vocês para o nosso próximo mergulho nos dados. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima!